Olá pessoal, estou vindo aqui gravar o primeiro vídeo para emitir minha opinião em relação ao mercado que vivemos. Ao mercado eu me refiro especialmente ao mercado de tiro esportivo e arqueria, especialmente mesmo arqueria, que foi o que norteou nosso trabalho nos últimos 15 anos. Mas antes de eu começar a emitir minha opinião, eu vou pedir uma coisa que eu nunca pedi aqui. Tá? É comum que os outros canais peçam, eu sempre senti até um certo constrangimento em pedir isso, mas devido aos conselhos do meu filho, que é estudante de sistemas de informação, e ele deu uma olhada no canal, ele falou: pai, 95% das pessoas que assistem costumeiramente os seus vídeos não estão inscritas no canal. Então, eu venho humildemente pedir que você se inscreva no canal, se você achar relevante para você, ajuda a gente a estar produzindo mais conteúdo. Se você gostar, deixa um joinha. Se você não gostar, pode deixar um não gostei. Isso daí, não vou ficar chateado com isso, pelo contrário, é para eu ver ali que alguma coisa precisa ser feita. Se tiver alguma sugestão, coloca nos comentários, né? Sugestão de tema, alguma coisa para ser abordada. Bom, mas é isso, não vou me alongar nisso daqui, nesse pedido para vocês. Agora eu vou diretamente para o tema do vídeo, que é opinião. Bom, vocês devem ter percebido que nós fizemos assim alguns produtos bem interessantes, desenvolvemos itens, arcos com um rendimento muito bom, estabilidade muito boa. Nós sempre tivemos um cuidado especial em fazer algo o mais personalizado possível. Quem já comprou arco comigo, mesmo sendo pelo Mercado Livre ou por venda direta, sabe que primeiro eu praticamente faço uma entrevista com o cliente. Eu descubro se ele já tem experiência com arco, qual a lateralidade dele para poder fazer da forma correta, qual o comprimento de puxada para poder deixar o conjunto harmônico para que tenha o máximo de desempenho possível na puxada desse arqueiro, né? Então, assim, tudo isso e ainda tem o fator acabamento. Nós viemos de segmentos muito simples, segmentos de entrada, e trabalhamos com isso por 10 anos. Durante muito tempo, nós fomos muito bem nesse segmento. O que eu posso dizer é que os meus ídolos da época, né, eram alguns boyers que não estão mais no mercado e produziam uns arcos primorosos, muito bonitos, né? E eu queria chegar naquilo ali. Eu sempre tive uma outra profissão de origem, na verdade a docência sempre foi direto ou indiretamente a minha atividade principal, mas eu sempre adorei trabalhos manuais. O que eu percebi? Que a maioria das pessoas que produziam arcos e colocavam no mercado arcos especialmente de baixo custo, investiam quase nada ou nada em estudo, em desenvolvimento de materiais, de equipamentos, né? Em ferramental para que pudesse melhorar tanto acabamento, produtividade, precisão e coisas assim. Eu sempre primei por isso, né? Então vocês vão ver alguns vídeos aí para trás, tem um mesmo que acredito que a gente possa colocar enquanto eu estou falando aqui rapidamente, que mostra uns risers ILF, e um que nós estávamos desenvolvendo ILF também com base nesses, ou seja, nós sempre investimos bastante para poder entender quais as soluções criadas pelos grandes fabricantes para os problemas que são comuns, né? Não é necessariamente uma engenharia reversa, é tentar entender como eles se resolveram para que nós criássemos também nossas soluções. Isso custa caro, isso custa muito caro. E aí a opinião vai justamente aqui. O brasileiro brasileiro médio, tá gente? Ele tem um mau hábito. Esses mesmos artesãos que faziam arcos de baixo custo, muitas vezes com mola de Kombi, que existem os riscos envolvidos, claro que tem como minimizar esses riscos e até eliminar, né, você revestindo o aço das lâminas e tudo, mas tem um baixíssimo desempenho, né? O desempenho é muito baixo.
Então era muito comum eles postarem arco com 50 libras, esse daqui é bruto. Aí ele fazia um vídeo fazendo um esforço danado, tremendo para manter ancorado. Na hora que ele largava, a flecha aparecia em slow motion. Né? E sempre foi muito difícil para mim conseguir convencer o cliente médio, aquele que morava em lugares com pouco acesso à informação, acesso direto, uma escola de tiro com arco, alguma coisa assim, que um arco de 30 a 35 libras poderia dar muito mais velocidade que um arco de 50 libras. Isso não entra até hoje na cabeça de muita gente. Tá? Então, assim, a nossa meta sempre foi conseguir o máximo de desempenho possível com os materiais que nós usávamos. Né? E chegamos a fazer coisas assim realmente muito legais, que nos deixaram muito satisfeitos. Mas o mercado não absorvia. Então nós começamos a rever isso daí. Um dia eu fiz uma visita ao Sebrae e o consultor falou, qual é a sua meta? Eu falei, olha, minha meta é chegar nisso, nisso e nisso. E na época eu mostrei quais eram os produtores, o que eles faziam. Esse cara foi muito direto para mim, ele falou, tá, quanto custa um arco desse? Eu não me recordo, sinceramente, eu vou chutar valores como se fossem atuais. Um arco desse custa R$2.000. Ele tá, quantos arcos desse um cara consegue fazer num mês? 3, 4 no máximo. Ele falou, tá, os que você vende custa quanto? Na época eu fazia uns arcos de entrada de valor muito baixo, muito rápidos de fazer, que me permitia fazer esse valor baixo, e muito confiáveis, muito resistentes, com lâmina de fibra de vidro pultrudada. Tá? Tem aí até os arcos, acho que dá para pegar aí um arco de soft combat, né? De batalhas com arco, que é bem interessante, com pontas espumadas. Os arcos foram muito vendidos, eles eram relativamente baratos, rápidos de fazer, um acabamento mediano, honesto, mas de acordo com o valor, mas muito resistentes. E aí, na época eu falei, sei lá, vamos falar em termos de valores de hoje, R$450, ele, quantos você consegue fazer num mês? Eu falei, olha, quantos... o quanto de encomenda eu tiver, eu consigo fazer. Aí ele falou, você consegue fazer 50 arcos? Eu falei, consigo fazer 50 arcos. Ele falou, e é possível ter 50 arcos de encomenda? Eu falei, perfeitamente possível. Hoje eu não faço mais, na época era perfeitamente possível, eu tinha um mercado para isso. Pouca gente produzindo, não tinha facilidade de comprar da China. Eu falei, olha, se eu conseguisse ter mais tempo e parar um pouco da minha atividade principal hoje, eu pegar umas férias, eu conseguiria fazer e vender 50 no mês. Ele falou, então você está no caminho errado. Você quer ganhar dinheiro ou você quer fazer um trabalho de arte? Eu falei, não dá para ser os dois? Ele falou, não. Se você quer fazer o trabalho de arte, você faz de vez em quando algum para você, do jeito que você gostaria que fosse o seu arco, e aí você sinta-se feliz e depois coloca a venda. Se alguém quiser pagar o preço que você acha que vale, ótimo. Se não quiser, vai deixando ali, vai usando. Mas se a sua intenção é que o mercado seja rentável, e eu também tinha essa coisa quixotesca de popularizar o esporte. Então eu pensava em arcos de entrada intermediários, não pensava em arcos de topo de linha, os custom. Né? E aí ele falou, então faça esses. Eu falei, beleza. E foi assim durante muito tempo. Até na pandemia, no primeiro ano, nós vendemos muito. O primeiro ano foi maravilhoso em termos de vendas desses arcos de entrada. E, ok. Agora, nós sempre tivemos um problema. Aí que vai a questão do brasileiro. Primeiro, esses produtores de arcos de entrada, arcos mais baratos, alguns sempre criticaram abertamente. Tinha um, inclusive, que uma vez postou num grupo, é um absurdo, esse cara faz um arco em pinos e quer cobrar o mais caro que o meu, que eu uso teca, e passa um dia inteiro lixando na mão para conseguir dar o acabamento no riser e tal. E assim, eu nunca contei o segredo porque não cabia. Como eu não pretendo, pelo menos nos próximos anos, voltar a ter essa atividade de produção de arcos como atividade principal, eu vou revelar agora. Eu usava pinos autoclavado, não eram pinos de construção civil, e ele tem uma propriedade similar aos pinheiros europeus. Ele absorve a vibração no momento do tiro. Então, com isso, você tende a ter mais precisão, né? Tende a te incomodar menos, você desviar menos na hora em que a corda bate ali nas costas da lâmina, que é o belly. Então, com isso, você tem um conforto maior no tiro.
O resultado foram várias medalhas adquiridas por atletas usando arcos meus ao longo de alguns anos. E esses caras não tinham nada disso. E ele reclamava que eu vendia caro e ele vendia barato, ele deveria subir o dele, se ele achava que valia mais. Né? Até porque se ele subisse o valor do arco dele, ele podia logo comprar uma lixadeira orbital e ganhava tempo, não passava o dia inteiro lixando na mão mais. Mas enfim, esse é um dos problemas. Esse mesmo cara e uns outros me chamaram em privado e queriam que eu falasse como é que eu consegui os resultados, se eu podia passar os desenhos dos meus arcos, e tudo gratuitamente, tudo gratuitamente. Ninguém nunca se propôs a pagar por isso. Né? Todo o trabalho que eu tive de pesquisa, custo com materiais, coisas que não deram certo, até chegar e muitas anotações até chegar no melhor resultado, eles queriam tudo na mão. Né? O outro problema é a ponta de lá. O brasileiro tem o hábito, brasileiro médio, desculpa, como eu falo, está dentro da média, ele tem o hábito de não valorizar aquilo que é feito aqui. Ele quer uma coisa exclusiva, muitas vezes personalizada, acha muito bonito e na cabeça dele, porra, o cara faz em casa. Esse negócio deve sair muito mais barato, sei lá, do que eu comprar um Samick, do que eu comprar um arco bem popular aí, um Sebastian Flu, alguma coisa assim. E, sinceramente, toda semana eu recebo pelo menos 3 contatos de pessoas querendo saber preço de arco, preço de balestra, porque achou o projeto interessante, não viu nada parecido, ou viu e era muito caro, era em tal lugar. E na hora que eu passo o preço, é chato, é desanimador. Muitas vezes a pessoa simplesmente me deixa no vácuo. Eu vejo lá no WhatsApp as 2 barrinhas azuis, ele viu e nem responde mais depois que você fala o preço. Né? Então, assim, isso é muito chato, muito, muito, muito chato. Poderia pelo menos, tá bom, obrigado, tá um pouco fora do que eu posso pagar agora, do que eu pretendia, né? Mas eu vou me programar, ou nem falar isso, tá bom, obrigado, ponto. É uma questão de delicadeza, já que quem me procurou sabe que eu procuro atender da melhor forma possível, eu ensino, eu explico, eu auxilio. Né? Então, isso acontece muito. Aí eu decidi, sinceramente, por razões diversas, e essa é uma delas, que diante dessa massa, né, não são todos, mas a grande maioria, que eu não produziria mais arcos de entrada. Quando eu produzia, eu tinha inclusive 2 funcionários me ajudando, tinha um fluxo grande de vendas, e quem tentou empreender no Brasil sabe que muitas vezes tem aqueles meses que o que você ganha mal dá para pagar os seus funcionários. Né? Então, sinceramente, não compensa para ter uma reciprocidade dessa forma. É claro que eu tenho colecionadores praticamente de arcos meus, que tem 5, 6 arcos meus, e encomendam eles personalizados, escolhem as madeiras, pedem coisas muito específicas, né, como por exemplo o centro de gravidade do arco para minimizar o peso do estabilizador permitido em berimbau, por exemplo, né, que você não pode passar mais do que um círculo de 12 centímetros. Então assim, eu personalizei muita coisa para muita gente que valoriza, mas muita gente, na hora que pergunta o preço e você fala, você só ouve um grilinho de fundo. Então assim, isso é desmotivador. Mas é isso, hoje não vou... Opa, esbarrei no microfone. Hoje eu não vou parar de fazer arcos, não pretendo, mas eu reduzi drasticamente. Normalmente eu faço no meu tempo, faço alguns modelos que me interessam, os de entrada intermediários eu não faço mais, vira e mexe alguém me pede, né? A não ser que for um pedido grande ou uma coisa muito exclusiva em algum sentido, eu não pretendo fazer mais, vai ser mais aquela coisa que eu também tenho interesse pessoal naquele projeto. E é isso, eu espero que vocês entendam, essa é a minha opinião. O mercado levou a balestreria Medeiros para essas diretrizes novas. Pode ser que as coisas mudem no futuro, quem sabe, mas no momento nós estamos mais focados em outros projetos, até acessórios para arqueria, e projetos e prototipagem e outras coisas em 3D. Tá? E é isso. Estaremos sempre aqui produzindo mais conteúdo, agora num nível mais profissional, como vocês devem estar percebendo, tanto de áudio quanto de vídeo, de iluminação. E a ideia é melhorar cada vez mais para vocês.
E é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu puder ajudar em alguma coisa, deixe os comentários. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. De vez em quando, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, eu estou fazendo uma triagem ali e respondendo. Obrigado, gente.